Toda a gente quer ter sucesso, certo? Mas o que é que isso significa na prática? Como é que se chega lá? Bem, é isso que vamos explorar. Vamos pegar em 10 conselhos clássicos e transformá-los numa espécie de guia prático, um passo a passo, para se construir uma vida que, acima de tudo, faça sentido. Pois é, esta é a pergunta de 1 milhão de euros, não é verdade? É uma questão que nos acompanha a vida inteira. Muitas vezes pensamos que é ter um bom salário ou um cargo importante. Mas a resposta é muito mais profunda. O verdadeiro sucesso é uma construção. E como qualquer boa construção, tudo tem de começar por uma base sólida. Pelos alicerces. E esses alicerces, bem, não estão cá fora. Estão cá dentro. Antes de se começar a construir o que quer que seja no mundo, é preciso olhar para dentro. A fundação a sério não é o que se faz, mas sim porquê é que se faz. É o nosso propósito. Aquele sucesso que vem só de andar atrás de dinheiro e de estatuto acaba por ser um bocado oco, não acham? O sucesso a sério, aquele que dura, nasce quando o nosso dia-a-dia está em sintonia com aquilo em que nós acreditamos mesmo. É aquilo que nos faz saltar da cama de manhã, mesmo naqueles dias mais complicados. Ok, mas como é que se descobre esse tal propósito? Às vezes, a pergunta mais simples é a que tem mais força. Parem um bocadinho para pensar. O que é que fariam com toda a paixão do mundo, mesmo que ninguém pagasse por isso? A resposta a isto muitas vezes é uma luz que nos mostra o caminho. Certo. Já se tem uma ideia do nosso porquê. E agora? Bom, agora é preciso alimentar a mente para lá chegar. A verdade é que vivemos num mundo que muda a uma velocidade louca. Por isso, ser curioso e estar sempre a aprender já não é uma opção, é uma necessidade. O conhecimento é, sem dúvida, o nosso combustível. Mas claro, neste caminho da aprendizagem há sempre um monstro à espreita. O medo de falhar. E este medo paralisa tanta gente. A questão é que o verdadeiro perigo não é errar. Um erro é só informação, é uma lição. O verdadeiro fracasso é a inércia, é ficar quieto, paralisado pelo medo. O verdadeiro fracasso é nem sequer tentar. Ok, então a nossa fundação, o nosso porquê, está sólida. Excelente. Mas agora precisamos de um motor para nos pôr a andar. E este motor não se constrói com grandes explosões de energia, nada disso. Constrói-se com pequenos passinhos, consistentes, todos os dias. A nossa intuição às vezes engana-nos, não é? Pensamos que trabalhar 5 horas seguidas num dia é super produtivo. Mas a matemática e a vida real mostram outra coisa. O poder do efeito acumulado prova que 30 minutinhos todos os dias criam um resultado muito, mas muito maior a longo prazo. É a consistência que faz a magia acontecer, não aqueles picos de intensidade que só aparecem de vez em quando. E isto leva-nos a uma verdade que às vezes custa a engolir. A motivação é fantástica, mas é como uma faísca. Aparece e desaparece. Não dá para depender dela. A disciplina, por outro lado. A disciplina é o sistema que nós montamos. É aquilo que nos faz continuar, mesmo naqueles dias em que a tal faísca nem sinal de vida dá. E olhem que esta disciplina não é só para o trabalho. Aplica-se também à nossa casa, ao nosso corpo. É tão, mas tão fácil deixar o sono, a comida e o exercício para segundo plano quando estamos obcecados com um objetivo, não é? Mas a verdade, pura e dura, é que a nossa clareza mental, o nosso foco, a nossa energia, tudo isso depende diretamente da nossa saúde física. Isto não é negociável. Ponto final. E por falar em coisas preciosas, tal como o corpo, temos de proteger o nosso recurso mais limitado de todos, o tempo. Pensem bem nisto. Cada vez que se diz sim a uma distração, está-se a dizer não àquilo que realmente importa. Seja estudar, seja descansar, seja estar com a família. Aprender a dizer não, é talvez uma das competências mais difíceis, mas mais cruciais de todas. Muito bem, já temos a fundação, o nosso porquê, já temos o motor, que são os hábitos diários. O que é que falta? Falta a caixa de ferramentas para nos safarmos no mundo lá fora. E a primeira ferramenta é um bocado inesperada, tem a ver com um número. O número 5. O que é que o 5 tem de tão especial? O que é que este número tem a ver com o nosso sucesso? A resposta é esta. Nós somos, basicamente, a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. O nosso círculo de amigos e família molda as nossas ambições, a nossa forma de pensar, os nossos hábitos, mesmo que não nos apercebamos. Por isso, a pergunta é: as pessoas que nos rodeiam estão a puxar por nós, a inspirar-nos a ser melhores, ou estão a prender-nos no mesmo sítio? Outra ferramenta-chave mesmo é a inteligência emocional. Porque vamos ser sinceros, a vida profissional e a vida em geral está cheia de pressão, de frustração, de críticas. Ninguém escapa a isso.
O que faz a diferença não é evitar os problemas, é saber lidar com eles sem desmoronar. É saber ouvir, controlar as reações e respirar fundo nos momentos de stress. E essa inteligência também se aplica ao dinheiro. A base de toda a literacia financeira começa com uma coisa que parece super simples, mas que muda tudo. É saber a diferença entre um querer e um precisar, entre um desejo e uma necessidade. Parece básico, não é? Mas dominar isto é o primeiro passo para ter controle sobre a nossa vida financeira. E a partir daqui, conseguimos entender o verdadeiro segredo da riqueza. E não é sobre quão alto é o salário, é sobre por quanto tempo o nosso dinheiro trabalha para nós. Quanto mais cedo se começa a poupar e a investir, mesmo que seja pouco, mais tempo o ingrediente secreto, os juros compostos, tem para fazer a sua magia. É isto que transforma trocos em fortunas ao longo do tempo. Tudo isto nos leva à última peça do puzzle, a mentalidade. É preciso entender que o sucesso não é um sítio onde se chega, tipo um destino de férias. Não, é um processo. É uma maratona, não é um sprint, 100 metros. E cada fase da vida tem o seu propósito. Os 20 anos são para experimentar, aprender, cometer erros. Os 30 são para começar a consolidar, a construir. Os 40 para expandir. Aquela pressão de ter a vida toda arrumada aos 25 anos é uma ilusão, uma grande armadilha. O crescimento a sério acontece ao longo de uma vida inteira. E exatamente por isto, ser uma maratona, é absolutamente crucial não ficar só a pensar na linha da meta. Se só esperarmos pelo fim para festejar, a viagem vai ser um sofrimento. É preciso encontrar alegria no caminho, celebrar as pequenas vitórias, cada passo em frente. É isso que nos dá combustível e que faz com que a jornada seja tão boa ou até melhor do que chegar ao destino. E esta ideia culmina nesta citação fantástica do Albert Schweitzer, que vira completamente ao contrário aquilo que nos ensinaram. Não se trabalha desalmadamente para um dia, quem sabe, ser feliz. É o oposto. A felicidade é a chave do sucesso quando se ama aquilo que se faz. O sucesso acaba por ser uma consequência. Acontece naturalmente. E, portanto, a reflexão final é esta. Se a felicidade é mesmo a chave, então a questão não é sobre um plano megalómano para o futuro. A questão é sobre hoje, agora. Que pequena porta é que se pode abrir hoje? Que passe, por mais pequeno que seja, nos aproxima daquilo que nos dá propósito e alegria? Porque a grande jornada começa sempre com um único passo.